A história de Terra. Terra estava andando numa noite fria e cautelosa. Até que de repente ele foi no barzinho da esquina comprar o pão, que só tinha noia na rua. Ele, depois de 4 horas de escalada, pode confiar, pegou um homem gigante e tacou ele junto com ele. E assim o homem gigante caiu e Terra caiu. Mas o homem gigante conseguiu ficar preso no andar de cima. E o Terra, felizmente, sobreviveu. Então ele teve que subir tudo de novo. Ele foi comprar um pão e falou: "Boa tarde, moço, quanto que é o preço do pão?" "R$6 a escada." "Nossa, que caro. Dá pra comprar uma casa lá nos Estados Unidos." Então ele comprou os pão e foi diretamente para sua casa, que era bem pertinho. Ele foi para sua casa de uma forma normal, andando. E ele chegou na porta e disse: "Ô mãe, trouxe os pão que você pediu." Não fez mal, que sua obrigação." Tá de brincadeira. Então ele estava jogando Free Fire no seu computador invisível. E de repente veio uma ideia na cabeça: e se eu criar um canal no YouTube? Foi o que ele fez e foi uma ótima escolha. 42 inscritos, vídeos e 130. Então ele foi sair para comemorar. Ele pulou alto demais e virou meio que uma capoeira russa em câmera lenta. Até o gigante, que estava caindo igual uma molega mesma, empurrou o Terra para outro lado do mundo. Então ele parou dentro de uma coisa e viu 3 gigantes brigando: karatê, taekwondo, de cobra kai com doença de leptospirose, que fazia até uma hiena com AVC chorar de tristeza. Então ele caiu da escada igual um cobra kai. Veja a visão dele de acordo com o jornal. Ai meu Deus. Ai, eu acho que eu quebrei a coluna. Caído igual uma lesma fedorenta no chão, encarou um lindo gramado. Estava encarando um lindo gramado verde que as vacas lambiam e cagavam por ali. Indignado, levanta e falou: "Eu vou ser o Papai Noel, só que dá quebrada. Vou roubar os presentes. Se a criança for boa, eu entrego 2 presentes. Se for mal, roubo os 2 presentes." Então foi isso que Terra fez. Pegou o Uberbox, pegou um Uberblock, só que estava cheio de gigantes lutando taekwondo, do karatê da Malásia. E uma gigante empurrou um anão que gostava de minerar com seus moleques. Terra não cumpriu a missão direito. Então pulou em uma metralhadora cortadora de bundas secas e literalmente saiu. Ele caiu dentro de uma liquidificadora Lindenberg da Polishop, com 3 velocidades diferentes. Acesse o site polishop.com.br, nas melhores lojas do Brasil. Então Terra Noel sai e cai de novo no chão, só que batendo a cara na parede. Olha que impressionante. Ele faz uma técnica milenar para voar, e até que vira um mortal de pureta russa que leva até uma hiena de AVC para a rasta do Bilal. Ele cai igual um Taiki Mason depois de fazer yoga. Enquanto isso, tinha um Minion voando lá atrás, se você não percebeu. Terra Noel, quase desistindo, lembrou de um atalho. O Uber Eats era o melhor Uber da localização. Então ele voa até uma escada. O plano dele era meio que cair da escada
para depois pegar impulso e na hora que ele encostou no chão fazer um impulso e pular. Foi muito bem isso que aconteceu. Ele estava passando de janela por janela, mas o incrédulo aconteceu. Ele tomou todinho sem chacoalhar. Ele ficou mais doido do que um patata com dengue depois de fumar 3 quilos de cocaína. Caiu em uma plataforma desconhecida do WhatsApp e depois desistiu. Sabia que o fim estava próximo e foi assim que Terra aprendeu. Nunca tome todinho sem chacoalhar. Pode causar a doença da maconha com cocaína. Terra Noel, depois de uma longa viagem, descobre que tem um outro atalho. Só que ele pega, começa a flutuar de uma forma que nenhum ser humano sabe como foi feita e cai perfeitamente numa parte da torre. Então Terra Noel decide invadir a parte de baixo. Ele pula de degrau em degrau para ir no apartamento certo, que era a casa dos Papanel. Então ele foi lá embaixo, pulou a janela, estava lá um garoto jogando Free Fire, no mesmo computador invisível que o Terra Noel tinha. E daí ele pensou, o que eu faço se moleque esse computador aí? Então ele pegou uma arma de alta potência. Ô seu moleque, passe o monitor aí, senão você vai ver o que é bom pra tosta. O moleque respondeu, pelo menos eu não invadi a casa, eu tô discutindo com uma criança de 6 anos. Pô, eu perdi no argumento. Daí ele pega a arma e atira na criança, fazendo um impacto muito forte com a velocidade. O impacto, a luz foi tão forte que queimou a carne do moleque e ficou branca. O que fez Terra Noel se jogar para trás, cair da escada, depois ficar tonto e cair da estrutura. Terra Noel, sem mais nem menos, vira uma capoeira russa, cai no chão em pé e depois vai tomar outro todinho. Só que ele esquece que está numa prensa hidráulica e cai de novo e acaba machucando o buchinho. O buchinho treme. Terra Noel começa a flutuar igual o Satoru Gojo. Ele começa a se transformar no Super Saiyajin. O modo do todinho sem chacoalhar 3 está ativando em Terra. Veja as visões de acordo com os jornais. Eu sou o Super Saiyajin. Ninguém vai me parar. Eu sou melhor que a polícia. Ele joga de ladinho e vira uma capoeira no ar, dando um chute que quebra o vento. O vento verdadeiro é solto. E ele depois ativa o modo Terra Saiyajin. Um modo que nem humanos descrevem. É um modo em que ele fica loucão chapado de todinho e depois ele fica preso por 5 minutos na prensa hidráulica. Ele vira estrelinhas seguidas no ar e depois fala: Terra Saiyajin ativar máquina de vídeo. Então ele, sem escolha, cai. Mas isso é parte da transformação dele, porque ele está caindo no void, começa a flutuar de volta e depois atinge a velocidade da luz. Nem pessoas científicas discretam isso. Enquanto tem um casal de gigantes brigando, porque a noiva está te detendo, Terra Saiyajin se transforma. E Terra Saiyajin fica invisível. Ele toma um todinho do Hulk, leva uma lapada, é jogado
até os homens das cavernas. Começa a crescer tomando todinho. Ele fica tão grande, mas tão grande, que ele fica chapado. Terra Noel fica absurdamente gigante. Terra Noel diminui, mas fica absurdamente rápido. Fica tão rápido que a luz fica tão forte, mas tão forte, que acaba parecendo que está de dia. Terra Noel tropeça em uma das caixas, cai feio, mas ele não desiste. Ele corre igual uma minhoca, deitado, sim, deitado. Ele começa a flutuar, ativa o modo Super Saiyajin, ativa o modo Mortal para trás, vira capoeira proibida, faz meio que um jiu-jitsu. Depois ele ativa o modo Terra Saiyajin 2, o modo mais fundamental que ele tem. Sim, fundamental. Quer dizer que esse modo que ele está usando é extremamente básico, não tem nada. Terra Noel começa a cair, mas sabe que é parte da transformação, é para ele ficar de barriga para cima. Agora que está de barriga para cima, ele vai ativar o chute de capoeira no modo shot. Vira um mortal para trás. Que cena épica, gente. Ele vira o mortal para trás. Depois ele ativa o modo shot de capoeira. Vira uma estrelinha, que é a mesma coisa que o mortal, só que de lado. E com as mãos no chão. Ele literalmente faz meio que um Circus Baby no meio do campo. E tchau! O Terra Noel não tá bem. Uhul! Vira o jatinho particular do Cristiano Ronaldo Neymeiro. Ele começa a cair, virando capoeiras e capoeiras seguidas. E depois de um longo período, ele cai de costas. Sim, de costas. Numa pose parecendo que foi amarrado para o SSB XP. Ele levanta como se nada tivesse acontecido. Empurra um gigante. Empurra outra gigante. Vasculha, empurra outro gigante. Ele saiu doido empurrando todo mundo. Sai doido empurrando todo mundo. Então ele dá empurram ele. Sim, ele empurra alguns gigantes. Começa a empurrar todo mundo, mesmo não sendo grande o suficiente. Ele fica deitado no chão. Começa a cheirar o cabelo. Lembra Bacons. E ele tem o mesmo cabelo, só que é amarrado porque ele deixou crescer por causa que ele era calvo. E sempre quis ter um cabelo grande. Daí chegou um ponto de ficar a franja na cara. E ele teve que amarrar. Ele começa a correr igual um Biru Baby de Baby. Vai numa pista. Começa a partir dos 500 km por hora. Ele começa a virar uma capoeira proibida. Dentro do ar e fora da cidade delas. Então ele começa a cair. Sim, a cair. Ele cai em pé e depois fala: Modo Saiyajin 3! Uma parte que cresce, principalmente os braços e as costas. Ele literalmente tá tomando todinho estragado. Agora a Terra Noel está veloz, com um salto poderoso e gigante. Ele também fica muito forte, podendo derrubar até um homem maior armado.
derruba esse homem marombado, mas cai junto. Ele foi lá, ativou um modo celeiro e tá, tchau. Do nada, o bicho começou a rebolar lentinho. E depois, ele foi jogado no vácuo por toda a eternidade. Não! Não! Parece que está caindo de paraquedas, mas há uma forma foda mesmo, dele escapar desse lugar. A ilha está a 500 metros a dele. Se ele começar a ativar o modo flutuar bem na hora que estiver do lado, totalmente alinhado com a ilha, ele pode, e sobrou nada para ele. Ele voltou Betinho como sempre, mas com porém. As transformações dele não funcionam mais. De repente ele é jogado para longe. E depois foi jogado no vácuo por toda a eternidade. Sim, por toda a eternidade. Mas há um porém. Ele pode usar uma cadeira bugada como atalho. Começa a nadar no ar e procura uma saída óbvia. E tenta achar a ilha que está a 1000 metros de distância dele. É uma ilha que fica no céu. Sim, uma ilha que fica no céu. Ele já vai indo pro universo. O universo já está na frente dele. E não há mais nada que o Betinha possa fazer. O quê? Não. O narrador, isso daí tá errado. São as regras no modo. Oxi. Ninguém falou que eu não podia usar o meu roteiro pra poder teletransportar.